Tarde. Gostaríamos hoje de conversar sobre o livro de Juízes, capítulo 15 e 16, que trata da história de Sansão. O capítulo de Juízes, ele trata de líderes, muitas vezes militares, chefes militares, governantes, que acompanharam a nação, o povo de Israel, as tribos de Israel, após a morte de Josué, até se estabelecer a monarquia. Teve um período em que Israel foi liderada por chefe, por pessoas que governavam, que julgavam, que eram escolhidas por Deus para orientar, para defender, principalmente na batalha que que as tribos de Israel estavam travando contra os amorreus, heteus, jebuseus, cananeus, enfim, contra os vizinhos que estavam circuncidante ao território que eles receberam na ocupação da terra dos cananeus, a terra prometida que foi objeto de conquista com Josué. Pois bem, um desses juízes que vai ser tratado hoje é justamente Sansão. Sansão era nazireu, filho de uma mãe estéril, que recebeu a visita de um anjo. Esse anjo deu instruções para a mãe dele não consumir alimento impuro e não provar de fruto da videira nem de vinho, que esse ia ser um homem, um ser separado, um ser especial. Na verdade, o anjo ele veio trazer essa informação que Deus havia separado Sansão, ia ser um escolhido. Porém, nasceu Sansão, e realmente Sansão é narrado ali no livro de Juízes como detentor de poderes miraculosos, uma força, principalmente a força que Sansão, era uma força sobre-humana que Sansão possuía, pelos feitos que ele fez e que está narrado, que a gente não vai ser objeto de estudo, de leitura hoje mais aprofundada por questão de tempo, mas sim o que se quer falar ali é sobre o ensinamento, o resumo daquilo que nós podemos tirar da atuação da vida de Sansão. Porque Sansão foi designado por Deus para defender o povo de Israel, as tribos especificamente, em relação aos filisteus, ao jugo, à escravidão dos filisteus, que já durava 40 anos. Porém, Deus já havia, antes do nascimento de Sansão, lá no capítulo 3 do livro de Juízes, já havia dado instruções ao povo de que não fossem procurar nas nações estrangeiras esposas e que não desse suas filhas como mulher para os homens das nações estrangeiras. Não houvesse aquela comunicação, aquela união entre famílias do povo de Deus com família daquelas nações que estavam ocupando as terras estrangeiras, porque eles tinham deuses pagãos, praticavam o paganismo, eles tinham outros costumes, eram incircuncisos, eles não eram o povo do Senhor, e o Senhor queria manter a nação santa, o povo separado dele. Então ele disse que não se misturasse com as nações estrangeiras. Porém, o povo de Israel desconsiderou isso e passou a haver casamentos mistos e adorações de Deus estrangeiros se tornaram pagãos. E após esse período nasceu Sansão. Porém, Sansão, que tinha essa missão de ser um líder, de ser um chefe, uma referência, um chefe militar, como no caso foi, ser uma referência para o povo de Israel, ele acabou entrando, sendo imerso naquela mesma cultura e praticando as abominações que o Senhor justamente tinha dito que não era para fazer. Ele desceu até os filisteus, ele teve contato com prostituta estrangeira, ele teve relações posteriormente com Dalila, e ele revelou, inclusive chegou a revelar a bênção, o segredo de Deus na vida dele, da força dele, da diferença que ele tinha recebido de Deus. Ele chegou a revelar para o povo estrangeiro através de Dalila, ou seja, ele mesmo
acabou indo para a própria derrocada, para a própria perda, para o próprio afastamento de Deus, para o próprio afastamento de Deus. Então isso demonstra que o fato de alguém possuir qualidades, possuir bênção, possuir algum prodígio, algum diferencial recebido de Deus, o Senhor justamente dá essas qualidades para que sejam desenvolvidas no âmbito da vontade dele, do ministério dele, e não para que se venham a simplesmente usar de acordo com os desejos humanos, como no caso fez Sansão, que utilizou a força para provocar a ira dos filisteus, para incendiar plantações dos filisteus, destruir bens dos filisteus, o que gerou ali um mal-estar muito grande e gerou a perseguição deles e a captura de Sansão. No fim da vida dele, Sansão acabou tendo os olhos vazados, trabalhando de escravo numa moenda, e ainda acabou cometendo suicídio, quando derrubou um prédio em cima daquelas pessoas, que está narrado lá no 16, no capítulo 16, e matou os líderes dos filisteus. Enfim, ele saiu completamente dos desígnios do Senhor. Então ele é um exemplo de que quem recebe dom de Deus, quem recebe qualidades de Deus, é para ser usado no ministério de Deus. E se sair fora do ministério de Deus, perde a bênção. Sansão perdeu o momento que ele se dedicou a se integrar na comunidade dos filisteus e se desviou do propósito do Senhor, passou a praticar vingança, passou a ter um contato mais pessoal com os filisteus do que com o povo dele, que no caso era Israel. Então ele passou viver separado de Deus. Ele passou a viver junto com pessoas que adoravam deuses pagãos. E isso trouxe consequência para a vida dele. É essa que é a lição principal, fundamental. O fato de alguém ser salvo, ser escolhido por Deus, alguém em determinado momento da sua vida escolher a Cristo como Salvador, não é garantia de que ele vai simplesmente ter o seu galardão, ter a sua bênção resguardada até o final da vida. Não. As Escrituras são claras no Novo Testamento. Quem perseverar até o fim vai ser salvo, mas quem perseverar. Então, uma vez salvo não quer dizer sempre salvo. Não é porque Sansão nasceu nazireu, teve um voto nazireu, teve aqueles prodígios, aqueles poderes que ele recebeu de Deus, que Deus ia livrar ele em toda e qualquer situação que ele se metesse, como de fato aconteceu. Então ele escolheu um modo de vida torpe, um modo de vida errado. E aquilo gerou consequências para ele, e no fim ele optou por se suicidar. No fim ele não via mais saída, ele estava imerso numa situação que ele não via mais saída e pediu forças a Deus para ele cometer suicídio, que foi o tamanho desvio da presença do Senhor que ele estava. Então é assim, ele não conheceu, é óbvio que Sansão não conheceu a graça salvadora de Cristo, não conheceu o sacrifício vicário, eles viviam num momento de graça, mas a graça do Antigo Testamento é como o perdão e a misericórdia de Deus. Era diferente da graça do Novo Testamento que nós conhecemos hoje, que veio através de Cristo, que é uma reinterpretação da lei, que é a reinterpretação dos mandamentos, que é o sacrifício de Cristo, é o sacrifício substitutivo, ou seja, um sacrifício uma vez só, pelo perdão dos pecados de todo aquele que nele crê. Então, todo que nele crê vai ser salvo, perdão dos pecados, através do seu sacrifício, do seu sangue, que tem esse poder de remir pecados e limpar pecados. Hoje temos Cristo. Sansão não conheceu essa graça de Cristo, mas ele conheceu a lei de Moisés. Ele deve ter sido educado na lei de Moisés, porque é isso que o povo foi instruído na época. Porém, ele estava numa cultura que já não tinha mais contato com Deus, estava em contato com Deus, com o paganismo, com nações pagãs, com culturas pagãs, com costumes pagãos. Então isso veio influenciar no comportamento dele, com certeza. É isso que tem que ter cuidado. O fato de você ser abençoado hoje, de você estar convertido a Deus hoje,
você não pode se confiar nisso para que você vai ser salvo no final da sua vida. Se você continuar na videira, continuar ligado a Cristo, é isso que tem que ter foco, tem que ter em mente, como Sansão não teve, que tem que ter ligado a Deus, continuar observando os mandamentos de Deus, você não vai perder a salvação, você vai perder a salvação, é o que a palavra diz. Então tem que ter cuidado em relação a isso.